Mas troca pelo, assim, lógico que com o médico, né? Troca pelo exercício físico. Você que é da biologia, são quantos milhares de Já anos ligaram lá. a gente fazendo exercício físico? Bo Quantos milhares de anos? vamos lá, que eles já estamos no ar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Seja Barra, essa casa querida e amorosa. Eu sou Márcia Coronha, estamos aqui para estudar o livro A Grande Síntese, de Pedro Baldi. A gente traz uma forma mais ampliada, a grande síntese espiritual, incluindo outras abordagens, né, em torno do tema. O Clóvis é o parceiro aqui do curso, o instrutor, mas ele está muito gripado hoje, pediu desculpas, e com certeza na semana que vem estaremos juntos. E sejam todos muito bem-vindos, os presentes e os que estão aí online nos assistindo. Então, antes de mais nada, eu vou fazer a abertura. E, para quem está curioso em relação a algumas dicas do Congresso do Cérebro que está acontecendo, aí, se durante a fala tiver alguma coisa relacionada, a gente aproveita e traz, que tem muita novidade, né? É sempre bom trazer a neurociência, e já que a gente está falando de comportamento, pensamento, consciência, né? Que é o que a gente comenta bastante. Pode vir, pode vir. Então, se tiver alguma coisa relacionada, a gente abre espaço para trazer as novidades da ciência da bancada, da ciência dos artigos científicos. Hoje, a última palestra foi justamente sobre consciência, estudando a consciência e os aspectos da consciência, apesar de não poder ser quantificada, né, as questões biológicas, né, os efeitos somáticos. Então, vamos lá. Vamos fazer a abertura, vamos ver o que temos aqui. Mais uma vez, capítulo 12. Sempre bem-vindo. Amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Que a luz da espiritualidade maravilhosa, grandiosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e o entendimento do estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
É com uma frequência enorme que cai amai os vossos inimigos, né? Eu fico, às vezes, achando que o livro está viciado, mas, na realidade, eu fico aqui mexendo, mexendo. Então, não é uma questão de vício. Eu mexo, pá. Então, é uma mensagem e tanto. Talvez porque a gente precise usar. Eu já até decorei algumas partes. Eu já leio assim, já sei o que vem. Mas, terceira, nossa, eu acho que é um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, duas sim, um não. Então, fale. Mas o Evangelho, ele traz para a gente, em algum outro capítulo, que é quase impossível você amar o inimigo da mesma forma que você ama aquela pessoa que lhe é afetuosa, ou que está dentro do seu círculo do carinho, do amor, do afeto. Porque energeticamente já não é possível. Porque se você vibra a raiva, se você vibra. E mesmo que você diminua a sua vibração e que você neutralize, é muito difícil você amar uma pessoa que já teve uma forte. Alguma coisa contrária, alguma briga, alguma coisa que. Na realidade, é não desejar mal ao outro. Perdão das ofensas, no sentido, não é do esquecimento, porque esquecer a gente não esquece literalmente, mas é no sentido do esquecimento da raiva, das ofensas, da vingança. E acho que se a gente pratica, a gente entende um pouco o que é isso. Entende? Vocês conseguem perceber? Eu acho que é a prática da inofensividade. O outro não chega a ser seu inimigo porque você não se ofendeu com ele. Exatamente. Você entendeu que ele está sendo mal para você porque ele está numa situação muito ainda. Uhum. Me lembrou da palestra que eu dei. Foi aqui? Acho que foi a última. Que a gente falou sobre perdão. Já não me lembro mais. Foi aqui? Deve ser. E aí tem a questão do perdão, tem a questão do amar o inimigo, tem a questão de perdoar as ofensas. E aí, para nós, essa questão do perdão e do amar é como se fosse uma fraqueza, né? Não é? Nossa, eu vou perdoar aquela pessoa que fez isso comigo? Não, impossível, não tem como. Quantas vezes. Não, isso é imperdoável. Não é? Então, quando a gente lembra de Jesus, que perdoava a todos, ele era fraco? É porque ele não se sentia, é como você está falando, ele não se sentia ofendido. Né? É inatingível, inabalável, invulnerável. Vou repetir porque eu não tenho condições nós não temos condições de responder essa pergunta da forma que você está esperando a resposta, né? Aí, o que ele diz? Ele não sabe o que faz. Perdoe, ele não sabe o que faz. Ele não tem ideia, essa pessoa não tem ideia do que ela vai precisar experimentar na vida dela para poder se redimir, para poder mudar, para poder. E só com dor, só com experiência, que os caminhos. Quanto mais. Eu vou trazer a Luzia Matias de novo aqui, para a gente poder começar. A Luzia Matias, já falei isso, mas vou falar de novo, pode? Que a gente sempre. Isso é bom. A Luzia Matias, uma vez. Vocês conhecem ela? Palestrante aqui da casa, maravilhosa, uma senhora incrível.
Então, ela colocou isso, o Evangelho foi o exemplo que ela deu, como se fosse um caminho. Esse aqui é um caminho. Se você segue esse caminho, você está numa linha seguindo o caminho, você não se afasta do caminho. Então, a possibilidade de você sofrer, ela é muito pequena, porque você está no caminho, você está seguindo as orientações, você é um ser evoluído, está consciente, né? E você está seguindo o caminho. Quanto mais a gente se afasta, então aqui está o caminho, né? Aqui está o caminho. Quanto mais eu me afasto desse caminho e vou longe, eu começo a sentir dor. Mas muitas vezes eu não percebo. A dor vai vindo, eu interpreto de outra forma, e a raiva vem, a vingança vem, a ganância vem. Muitas vezes a dor é tão grande, que você volta para o caminho. Você fala, ih, está doendo muito, eu me perdi. Não acontece isso? No sentido assim, estou dando um exemplo generalizado, né? E tem algumas pessoas que elas saem tanto da rota, elas vão tão longe, que elas se perdem. Elas não encontram, elas nessa experiência de vida aqui, elas falam, ué, me perdi. É como se elas não conseguissem nem encontrar o caminho de volta, não é? Se perdem e provavelmente vão ter que precisar de outras experiências para poder, naquela situação que é dolorosa, que não é amorosa, né? Que a gente vai sempre procurar o quê? Não tem jeito, a gente vai querer sempre, em algum momento da nossa existência, da nossa vida, experimentar o prazer da paz e da felicidade, né? Que é o que a gente busca o tempo todo. Mesmo a pessoa que está buscando isso, mas de forma equivocada, ela está buscando alguma coisa, sempre há uma intenção. Eu escutei de um professor meu, e eu não sei se cabe aqui, ele diz assim, sempre há uma intenção, eu não vou dizer boa nem positiva, mas uma intenção de ser feliz, de ser mais poderoso, de ser mais rico, de trazer mais alegria para a família, em função de um ato desse. Eu vou ser mais poderoso se eu fizer aquilo. Eu vou ser mais feliz e levar para a minha família mais coisas se eu fizer aquele ato, independente do ato. Então, a intenção ela é sempre no caminho de uma escolha que vá erguer essa pessoa, mas a escolha ela não é... Ela não está no mesmo caminho, né? É uma escolha equivocada. Seria pecado ao pai, depois de ver a filha estuprada, um malfeitor, Estado, defender e atingir o criminoso? Nós temos as leis dos homens, né? E a gente também fala sobre isso. Então, temos as leis dos homens. E da mesma forma que existem as leis naturais vão dar conta de resolver isso. Muitas vezes a gente quer resolver da nossa forma. Não é nem da lei do homem e nem da lei natural. A gente quer resolver da nossa forma. Mesmo que você entenda isso e que você não obedeça ou não siga as regras das leis dos homens, as leis naturais, elas existem. E mesmo que essa pessoa não acredite, isso não quer dizer que a lei não vai atuar sobre ela. Então, o universo vai sempre tentar encontrar um ponto de equilíbrio naquele pixel espiritual que está ali, né, no planeta Terra. Então, haja experiência para que essa pessoa, então, tenha que passar, para ela ir encontrando o seu ponto de equilíbrio. E quantas experiências serão necessárias para que essa pessoa entenda o seu ponto de equilíbrio? Pode não ser numa existência só. Nós estamos passando por isso. Nós temos os nossos desafios de acordo com os nossos pontos de desequilíbrio que a gente apresenta, não é? Temos... No Livro dos Espíritos tem essas perguntas, né, mais delicadas. A última para a gente poder começar, então, tá bom? Não, é que o Duda também quer falar, só para... Mas é delicado, tanto que Kardec pergunta isso para os espíritos, né? No Livro dos Espíritos tem. Uhum. Jesus se deixa, não luta quando
bota de volta a orelha do Romano, e lá no livro fala, é sempre melhor ser o agredido do que o agressor. É claro que isso, É. para mim, ainda não está no meu radar resolver isso. Nós não. Eu É, já imaginou no momento esse amadurecimento espiritual tão elevado que olha para um irmão, não olha para um inimigo, olha para um irmão e olha quantas coisas podem ser trabalhadas nesse momento. Olha para o irmão e pensa, eu vou perdoá-lo porque ele não sabe o que faz. E quando você vem na doutrina espírita explicando que nada acontece por acaso, né, eu sei que é difícil porque eu também tenho experiências pessoais nesse campo e eu sei que é muito delicado, né, é muito delicado. E, na realidade, foi a doutrina espírita que me fez respirar novamente e entender que existe um propósito, existe um motivo, existe uma razão, existe uma... como se diz? É como se tivesse um planejamento reencarnatório e aquela pessoa tem que passar por esta vida e experimentar determinadas coisas e por tanto tempo, né? Então, quando você vai elaborando isso e, na realidade, não entra essa informação e essas leituras e esses conceitos, eles não entram às fórceps na gente. Não é uma questão de ler e entender, é uma questão de você se identificar com a proposta. Ela fluir e descer, assim. É diferente, né, de você entubar uma informação e aceitá-la. Não vai fazer efeito. A outra é você refletir, transcender sobre aquela situação, olha para o mundo, olha para o lado e entender o que tem por trás daquilo tudo, né? Uhum. Eu vou contar uma história. Olha, eu vou contar uma história rapidinho para a gente entrar mesmo. Eu fui num evento, um encontro de mulheres na quarta-feira, hoje é a quinta, foi na terça-feira. E lá tinham várias mulheres contando suas histórias, né? Atualmente a gente faz vários encontros de mulheres e a questão do contar suas histórias e fazer o network entre mulheres ali é bem interessante. Uma delas disse: minha filha nasceu com problemas, com dificuldades, depois ela cresceu, ela adquiriu a meningite e minha filha, mesmo antes da meningite, ela tinha sintomas ela tinha psoríase muito intensa e tinha depressão e não entendia muito bem o sentido da vida e por que ela sofria tanto. E ela desenvolveu meningite e não tinha o carinho do pai, porque o pai nunca teve carinho e o pai dizia: não, ela vai resistir. Eu resisti ao que eu passei, a todo o sofrimento, então minha filha também vai resistir. Então, a menina teve que amputar os 4 membros. E ela estava lá, sentada na cadeirinha de roda, né, com a mãe, isso no encontro de mulheres, uma menina muito bonita, com os cabelos muito bonitos, mas sem os braços, sem as pernas, e a mãe contando essa experiência, e ela disse que quando ela amputou o primeiro braço, foi a primeira vez que o pai chegou para ela e disse: minha filha, está muito difícil, eu estou aqui do seu lado, estou aqui para te ajudar. Então, foi o momento que ela se sentiu mais amada. Fiquei até arrepiada agora. Mais amada. Então, é muito delicado e, de alguma forma, ela tem... Eu não sei se ela não tem depressão, não apresenta, mas, segundo a mãe, ela tem propósitos na vida hoje, nessa situação, mas ela não apresentava propósitos, alegria de viver, intenções, felicidade, antes de experimentar essa situação. Então, olha, somos corpos idênticos, não iguais no 100%, mas o funcionamento do nosso corpo segue uma lógica, né? De acordo com o que está colocando aqui, né? Ciclos de metabolismo, né? A gente vai até falar sobre isso. Os ciclos do metabolismo, de nascer e crescer, o funcionamento do nosso cérebro, mas as escolhas, né, que vão ser lá, nos nossos arquivinhos aqui, que vão entrar aqui no nosso cérebro, elas são bem distintas. As minhas raízes, as minhas redes e trilhas neurais são diferentes da sua, né? A gente tem neurônio? Todo mundo tem. A gente tem a divisão das regiões do cérebro? Todo mundo tem. A gente tem, né, algumas deficiências ou não, mas, no geral, todo mundo tem. E esse é o funcionamento.
mas os caminhos que cada um escolhe ali dentro das trilhas neurais para poder interpretar a vida e responder o que ela traz, não existe nenhum igual. Nenhum igual. Então, para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é muito difícil. E para Jesus, isso nem existe, porque não existe conflito. Porque quando ela entende que na realidade é uma ignorância, é uma falta de conhecimento, né? Falta de amor, o ego, né? Hoje eu vi uma palestra sobre o ego, e aí eu melhor voltar para cá, porque senão a gente vai demorar muito. Um dia, daqui a pouco pinta a oportunidade da gente trazer algumas coisas. Fala, minha flor. Viu? Luiz Mário, né? Mas Luiz Mário é fantástico. Luiz Mário traz direto. Eu entrei no posto de gasolina, gente, eu tenho que começar a aula. Estava dirigindo e eu fui para o posto de gasolina com um frentista que eu atendo, que sempre me atende, e ele disse: "Tudo bem, dona Márcia? Está tudo bem por aí?" Sabe o que Jesus disse para Lázaro quando ele foi visitá-lo? Sabe o que Jesus disse para Lázaro quando foi visitar? Não, para Marta quando foi visitar Lázaro, porque Maria e Marta estavam em casa. Eu falei: eu não. Ele falou: pois é. Ele disse assim: basta um desafio por dia. Um desafio por dia. E, na realidade, esses são os desafios, né? E a ficha não tinha caído ainda, né? Era para mim. E eu não tinha falado nada. Ele falou: basta um desafio por dia. Foi isso que Jesus disse para Marta, e que ela nem ouviu. Disse para Maria, mas Marta nem ouviu. Logo depois ele voltou para mim e falou assim: e a dona Márcia, cadê aquele sorriso? Basta um por dia, tá? Gente, quando eu me toquei... Por que eu estou contando essa história, gente? Hein? Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar, porque já me lembrei aqui, a gente vai longe com essa história. Um dia eu conto ela direitinho. Vamos lá. Capítulo 28. Números romanos a gente tem que pensar, né? 28, bacana aqui. Processo genético do cosmo. Legal. A gente não vai entrar na genética, tá? Não vai ter azão, azinho aqui, não. Mas é interessante. Um resumo desse capítulo é o seguinte: a linha da criação é reta ou não é? A linha da criação, ela é reta ou ela é espiral? Espiral. Isso é devido ao fato de que essa linha de menor resistência ela é de menor resistência e de maior rendimento. A vida não é assim. Então, a gente está falando justamente sobre isso. Eu perdoo, eu não perdoo, eu ajo ou não ajo. Eu estou aprendendo, mas eu aí vacilei de novo. E aí vamos, né? Repetindo as experiências e crescendo. Tratando-se de realizar um complexo trabalho de destruição e reconstrução, a espiral é a linha mais curta no sentido de que responde mais imediatamente à lei do mínimo esforço, pela qual se obterá o máximo efeito com o mínimo trabalho. Estamos aí repetindo, passando pelas mesmas... Bem que faz tanto calor. Estamos aí repetindo, passando pelas mesmas experiências e aprendendo. No universo estelar, onde tudo acontece por atração, também acontece por curvas. O que ele está querendo dizer é que a genética do cosmo, a genética do universo, nós, de alguma forma, obedecemos a esse mesmo movimento circular. São os planetas, o movimento, daqui a pouco ele vai falar da água que desce no ralo, o movimento, muito movimento que os ventos fazem. Tem vários movimentos que a gente observa no dia a dia, no universo, e muitas vezes a gente nem se identifica, né? A gente não consegue identificar esses movimentos, mas é o que ele fala aqui. Tudo acontece por atração, e isso ocorre sempre por curvas. E diz:
No nível físico, os movimentos estelares, os movimentos planetários, a coordenação dos ciclos menores com os maiores, a expressão visível do princípio dos ciclos múltiplos. O que ele quer dizer, mais uma vez, é a repetição desses movimentos no nosso dia a dia. Aí. Mas também o encontramos junto com outro do retorno cíclico nos fenômenos mais próximos de vós. Observai o círculo pelo qual passam as águas, do estado de chuva ao de rio e mar, e por evaporação voltam ao estado das nuvens e chuva. É um ciclo contínuo, idêntico, e que, no entanto, a cada rotação muda um pouco, amadurecendo um ciclo maior, o da dispersão das águas por absorção na terra e difusão nos espaços, ciclo que caminha para a lenta morte do planeta. O ciclo volta para si mesmo, mas sempre com pequeno deslocamento progressivo de todo o sistema. Na realidade, ele vai falar até dos nossos ciclos metabólicos, dos nossos ciclos de respiração, dos nossos ciclos de... Quais são os ciclos hormonais, do nosso ciclo circadiano? É aparecer, desaparecer, crescer, reduzir, nascer e morrer. Desde os ciclos mais imperceptíveis até a nossa troca de ar, não é? Primeiro ciclo. Segundo ciclo. Repetições, não é? O nosso corpo está também trabalhando na questão dos ciclos metabólicos. Eu me lembrei do ciclo de Krebs. Não vou nem falar, senão todo mundo sai correndo, né? Então, o ciclo volta sobre si mesmo, mas sempre com pequeno deslocamento progressivo de todo o sistema. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Observai em vosso mundo químico como os elementos que constituem o vosso organismo provêm da terra, introduzidos no círculo pela nutrição e voltam à terra pela morte. Olha mais um ciclo ali. Se a gente for observar, o que a gente faz? A gente planta, colhe, come, elimina, planta de novo e o ciclo continua. Até, olha que legal, até a nossa respiração, a gente inala, exala. E o ar que eu estou inalando e exalando é o mesmo ar que vocês vão inalar e exalar também. Os nossos fluidos se misturam até na respiração. É incrível isso, né? É impressionante como é que o que eu inalo e o que eu estou expirando é o ar que você também inala. Olha só como é que nós fazemos trocas de fluidos. Não são ciclos? Então, isso vai acontecer no ar, vai acontecer nos ciclos metabólicos e vai acontecer também na nossa nutrição. Plantou, cresceu, comeu, quebrou, fez o catabolismo, né, que quebra, depois libera através das fezes, depois é reaproveitado, vai para o solo de novo e o solo vai e alimenta aquele novo vegetal ou aquele novo animal que vai crescer e os ciclos continuam. É muito interessante isso, né? Lembra do catabolismo e anabolismo? Catabolismo quebra e anabolismo cresce, né? Forma. Então, ciclos de anabolismo e catabolismo. Sempre o mesmo material e o mesmo ciclo, mas que se desloca lentamente. Já falamos sobre isso. Observai o ciclo de vosso metabolismo orgânico e com ele constitui função de longa cadeia de ciclos. O vosso corpo é uma corrente de substâncias que tomais de outros seres plasmófagos, animais, que, por sua vez, os tomaram de seres plasmódromos, que são as plantas. Então, plasmódomos. Então, até com as plantas, que a gente muitas vezes não consegue observar uma conexão na questão dos ciclos metabólicos, nós não ingerimos vegetais, né? Nós ingerimos vegetais, nós aproveitamos muitos dos vegetais, nós eliminamos muitos dos vegetais e o ciclo continua. Não é só com o animal, com o vegetal também. Então, nós fomos desde o universo, a gente falou dos planetas, a gente falou das galáxias, a gente falou dos ciclos de vida e morte, nós falamos dos ciclos internos, nós falamos do metabolismo orgânico, e agora ele vai chegar no pensamento. Será que o pensamento tem ciclo? Olha o que ele fala. Está indo? Está acompanhando?
Se tiver dúvida, levanta aí, que nem tudo fica claro às vezes, né? Vosso pensamento é um ciclo mais alto, que se alimenta dessa cadeia, porque não poderia ele substituir em vosso cérebro sem restauração física e dinâmica. Olha que interessante. Nós só conseguimos fazer com que essa onda eletromagnética, que a gente chama de pensamento, se forme realmente um pensamento, se a gente tiver com o cérebro preparado para receber, para decodificar essa onda, não é? Então, na realidade, o pensamento é um ciclo mais alto, porque ele vai se alimentar de toda essa cadeia. Se o cérebro não tiver o seu alimento, se ele não tiver... Gente, nutrição cerebral, eu acabei de voltar de um congresso do cérebro, meu Deus. A nutrição cerebral, a hidratação cerebral. E essa nutrição não é só de alimento, não. É disso aqui, ó. Do que você pensa e ouve de você mesmo, suas próprias narrativas, e que você escuta de fora. Isso é só um parêntese. Entenderam isso? Esse é a alimentação mais importante, porque é aquela que é invisível, a gente precisa ficar mais atento. A visível você já sabe, né? Isso faz bem, isso não faz bem. Mesmo não fazendo bem, eu vou comer. Não é assim? Todo mundo sabe que não faz bem, mas come. Agora, aquele invisível, que é a sua própria narrativa, e às vezes contra você mesmo, que fica... Olha o alimento desse cérebro. E que também, quando vem de fora, faz assim, ó. Comando mental. Sai. Vosso funcionamento psíquico está assim em relação com os processos químicos de vosso organismo, do organismo dos animais de que vos nutris, das plantas que os animais se alimentam, dos processos químicos da própria matéria, de que os processos de síntese vital das plantas são apenas uma consequência. Caramba! Ele coloca, então, a questão do pensamento como se fosse o ciclo mais alto. E esse mais alto é por quê? Porque ele vai depender do ar, da planta, do animal que ingere aquela planta, de você que ingere aquele alimento, do metabolismo das suas químicas, né, dos lipídios, das proteínas, das gorduras, das moléculas, dos átomos. E aí, nessa condição, o cérebro, então, ele é capaz de decodificar. Então, ele considera aqui como o ciclo mais alto. Vamos ver se ele fala mais sobre isso. Os ciclos têm de caminhar inexoravelmente, e basta que um deles pare, para que toda a cadeia também pare e se quebre. Uau! Sabe o que me veio agora na cabeça? Os chakras. São os nossos centros de energia, né? Que quando um está bloqueado, como é que circula a energia? Ele ainda não falou aqui, mas vai falar, né? Daqui a pouco ele vai falar. Não falar de chakras especificamente, acho que nessa época nem se falava de chakras, eu acho, né? Não sei. Não sei. Porque esse livro é bem... Todo o ciclo de energia mecânica e psíquica que se desenvolve no organismo humano está em estreita relação com o ciclo de energia química dos elementos. Tudo está em tudo, tudo está relacionado. Energia mecânica, energia psíquica e a energia do seu metabolismo, dos alimentos, das reduções, das hidrólises, das oxidações, das sínteses, dos processos afins, tudo isso configura um círculo. Como é que a gente aprende isso? Como é que a gente aprende isso? As fichas estão caindo, né? Como é que a gente aprende? Hoje a gente vai estudar o ciclo da respiração. Está lá. Acabou. Ele não está nem em mim, ele está lá. Está dentro de um esquema. Caiu na prova, eu decorei, não é assim? Hoje eu vou estudar o ciclo da digestão. Eu me alimento, elimino, me alimento de novo, me elimino. Aí vai lá no capítulo 5 do livro de Biologia Molecular e Celular, Histologia, está lá. Hoje eu vou estudar o ciclo, as vias urinárias. Então, os líquidos, a questão do o sangue sendo filtrado, e etc. Vocês estão entendendo?
e nós trabalhamos com os ciclos de forma... Aqui ele está trazendo uma visão de união, e que vai chegar no ciclo mais alto, que é o do pensamento. Então, a gente separa muito, né, tudo em gavetinhas, né? Por mais que a gente fale de saúde integrativa, medicina integrativa, de que tudo está em tudo, de que o homem é integral, não é, Joana? Homem é integral. Né? Mente e corpo, o tempo todo, né? Aqui, quando ele fala de todos esses ciclos, eu falei, caramba, eu estudei isso tudo separado, tem um capítulo para cada ciclo e a gente não junta. Eventualmente a gente junta, né? A gente junta. Mas, no geral, a gente não é? Ou só... O que vocês acham? É interessante ver essa codependência, né? Essa, não sei se é a palavra dependência, mas é... Na realidade, não tem dependência, é tudo... É um só, não é? É. E quando para um... Quando a molécula de um corpo químico introduz-se por assimilação no organismo protoplasmático da célula, o ciclo do fenômeno atômico entra através do ciclo do fenômeno molecular, que faz parte no ciclo maior do fenômeno celular. Resumindo, são as estruturas macromoleculares e as estruturas microatômicas, não é? Então, tudo está em tudo mais uma vez. No mundo das substâncias proteicas, a química do mundo inorgânico acelera seu ritmo, dinamiza-se, adquirindo em velocidade, o que perde como estabilidade de combinação. Aqui eu até passei e fui direto para o metabolismo celular. Já falamos sobre isso também. 2 movimentos no metabolismo celular: o anabólico, da assimilação, e o catabólico, da desassimilação, quando atinge os vértices da fase beta, alfa, beta, gama. A gente trabalhou com energia, espírito e matéria. Então, nesse ciclo, a gente observa... o ciclo de beta, alfa, isso porque implica e significa uma pequena consciência celular que preside as funções de escolha, base do recâmbio, e mantém na corrente dessa individuação do fenômeno. Ou seja, não é só o corpo inteiro, com uma mente e um cérebro comandando, que as coisas funcionam. A célula tem a sua própria inteligência de fazer rodar os ciclos moleculares e energéticos, não é? De que número de movimentos cíclicos resulta o fenômeno da consciência humana? A gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia. Os ciclos, para corresponderem mais exatamente à realidade, teriam que ser esféricos, porque a evolução, que é espacial em gama, dinâmica em beta e conceitual em alfa, mudando de qualidade em cada fase, constitui verdadeira expansão em todas as direções. Se cria e desconstrói, se cresce e desaparece, esse movimento não é inexorável. Esse movimento é o natural dessa criar e não criar, crescer e diminuir, construir e desconstruir. Olhai. Cada fase desse ciclo é um degrau, um átomo no grande caminho. As fases matéria, energia e espírito que formam o universo. Todos os outros universos seguem e precedem, organizando-se em sistemas maiores, mas sempre obedecendo o ciclo, né? Nem mais, nem no mais, nem no menos. Aqui diz assim, eu sublinhei aqui, eu acho que isso aqui é interessante. Nós estamos tratando aqui não só de moléculas, mas a gente também está chegando nos universos, né? A gente está fazendo um paralelo desse comportamento em ciclos, que vai desde o micro, ou o do invisível para nós, né? Até os universos.
essa mesma tendência de se organizar, desconstruir e reorganizar num sistema maior para encontrar um equilíbrio mais completo em organismos mais amplos. É por isso que a gente não encontra moléculas isoladas, mas cristais. Verdadeiros organismos moleculares e amontoados geológicos. Nós não encontramos células sozinhas, mas a gente encontra tecidos, órgãos e corpos, que são sociedades de sociedades. Olha que interessante, né? Esses ciclos se repetindo, mas eles não acontecem isoladamente. A tendência é eles formarem corpos, formarem sociedades, formarem grupos. Faz parte da lei. Todos os seres tendem a se agrupar à proporção que evoluem, em unidades coletivas, em colônias, em sistemas sempre mais abrangentes. Isso vos explica porque a matéria que consideramos em sua estrutura, em sua formação, apresenta-se a vós na realidade das formas e não em unidades primordiais, mas amalgamada e comprimida em agregados compactos, organizada em unidades coletivas de indivíduos moleculares. Que legal isso, né? Isso porque a natureza ela foi experimentando os ciclos e tornando as unidades mais complexas. E nesse ciclo de transformar as unidades mais complexas, eles vão se agrupando. Interessante isso, né? A gente não encontra uma célula pelo mundo. A gente encontra um tecido que forma um corpo. A gente não encontra um cristal de hidroxiapatita só com fósforo. A gente não encontra a gente encontra o agrupamento dos átomos para formar os cristais. Interessante, né? A gente não encontra uma planta, normalmente elas estão em grupos, né? A gente encontra as plantas em grupos. A gente nasce uma do lado e nasce outra. As próprias famílias, as pessoas também não nasceram para ficarem isoladas. Então, são ciclos, e isso também faz parte dos ciclos e de construção. É interessante isso, né? Talvez eu acho que não, está ótimo. Você foi do comportamento que a gente observa no todo até o comportamento do homem e ao comportamento a nível celular, né? Só que tem uma coisa. Então, o universo é um organismo, não é? Nós também somos um organismo. E as nossas células também são organismos. As nossas células, elas têm um automatismo que elas vêm exercitando desde que a gente imagina que tudo começou, né? Ou até antes. A gente já falou sobre isso, né? A célula não nasceu lá no procariota, que depois botou um núcleo, que depois virou uma célula unicelular, depois teve pluricelular. Não foi. Antes já tinha projetos. Tem bions, intelectons, psicótons e aquelas partículas invisíveis, mas que já tinham energia de construção, tinha inteligência de construção. Então, as células, elas na realidade, elas têm um automatismo. A célula não vai decidir sozinha
se ela vai desenvolver um câncer ou não. Ela não vai decidir sozinha se você vai ter uma dor de cabeça ou não. Ela vai responder aos estímulos que chegarem a ela. Então, ela está lá pronta, ela está vivendo, e ela já sabe o que ela tem que fazer para sobreviver. Então, se você está sob uma sinalização de estresse, ela já sabe o que vai fazer. Então, a sinalização de estresse, na realidade, ela obedece a comandos. Na realidade, ela não perde a noção do que vai fazer. Ela recebe um comando e ela obedece. Ela, de alguma forma, recebe um comando. Ele pode ser genético, epigenético, ele pode ser uma má formação, e aí ela vai ter um comportamento diferente, ou ela vai ter, o gene está aqui, ele continua o mesmo, tá? O gene do pai e da mãe está perfeitinho lá. Mas aqui em cima, aqui é o genoma. É tudo que a gente tem. Então, a nossa coleção, na realidade, é assim, quer ver? Vou fazer uma coisa meio lúdica aqui. Ups. Ó. Aqui está minha fita de DNA enovelada. Tá bom? 2 fitas juntas enoveladas. Não é assim que a gente aprende? DNA. 2 fitas enoveladas. Aqui tem química, é química pura. São 2 fitas juntas, elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Olha aí as forças eletromagnéticas, né? Pontes de hidrogênio. E tem um monte de química, está tudo aqui. Isso aqui é o meu genoma, são todas as minhas informações. Então, tem muitas informações aqui. Quantos genes nós temos? Muito menos do que a gente imaginava, né? O Projeto Genoma falou isso, né? Então, olha como é que fica isso aqui, ó. Isso aqui fica assim, dentro da célula, ó. O meu genoma fica assim, ó. Meu DNA é isso aqui, é o meu genoma. Então, ele está lá guardadinho, dentro do núcleo da célula. E aí a gente fala assim, eu acabei de comer muito açúcar, eu preciso fazer o hormônio insulina, porque eu preciso colocar a insulina para dentro da célula, porque se o açúcar ficar no sangue, eu vou ficar mal. Eu não posso ter muito açúcar no sangue, eu vou desenvolver uma diabetes. Eu vou fazer um monte de coisa, vai prejudicar um monte de funções do meu corpo. E aí, a insulina é uma proteína. A insulina é de natureza proteica, tá? Então, todas as vezes que a gente tem que fazer uma proteína, quem é que faz? O DNA. O nosso DNA ele não produz açúcar. O nosso DNA não produz gordura. O nosso DNA produz o quê? Síntese de proteína. Lembra disso no vestibular que caiu? Transdução, transcrição, síntese de ribossomas, lembra? RNA mensageiro. Então, o que acontece? A célula recebe um sinal. Então, muitas vezes esse sinal pode ser um sinal relacionado ao estresse. Relacionado ao estresse. Então, ela pode ter, deixa eu ver uma coisa. Uma pessoa que fica menos estressada ou que veio de uma família pouco estressada, tá? Então, o gene para o receptor do cortisol, vocês acompanham isso? O cortisol é um hormônio, né, que é ele causador de estresse, causa uma série de alterações na gente, e para ele ter efeito, você precisa ter um receptor para ele, e esse receptor também é proteína. Então, vamos lá. O pai do indivíduo abriu a fita, fez receptor de cortisol e fechou. Abriu a fita, aí tem uma informação aqui, ó. Aqui está o receptor de cortisol, fechou. Ah, mas eu me estressei de novo. O pai dele fez, gente, isso é muito lúdico, tá? Aí fez o receptor de novo, porque aqui tem a informação para fazer a insulina, aqui tem para fazer o receptor do corticoide, aqui tem para fazer... Todas as proteínas estão guardadinhas aqui, ó, os sinais. São os scripts. Os scripts estão todos aqui. E aí você abre e fecha, abre e fecha. Se você vem de uma família que isso aqui foi muito exercitado, esse teu gene para fazer corticoide, ele é mais fácil ou ele é mais difícil de ser ativado? Mais fácil. Então, você traz uma herança epigenética. A genética é a mesma, mas o gene para fazer cortisol, ele está assim, ó, ele está fácil, ele vai ser, tuf, aí ele faz. Uma família que tem um controle, gente, isso é muito básico, né? Não dá nem para... Um dia a gente traz um esquema.
que vem de uma família que tem um controle emocional, inteligência emocional, que tem menos traumas, etc., eventualmente essa pessoa, durante o dia, ela faz cortisol? A gente produz sim, tá, gente? É importante produzir cortisol. O cortisol não é o monstro, ele é importantíssimo para o nosso dia a dia, mas ele fica mais liberado ou produzido em situações de estresse, aí começa a ficar complicado. Mas uma pessoa que vem de uma família cuja a história não é de traumas, de muito estresse, pode ter até outros problemas, mas esse não, então ela vai lá ter a sua resposta à liberação de cortisol, abre o DNA, mostra o gene, faz cortisol, fez? Tudo bem, fecha e guarda de novo. Então, esse movimento a gente faz, e a célula responde a esse movimento. Então, ela não tem a autonomia de falar, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu DNA, vou liberar um monte de proteínas, e essas proteínas vão fazer com que essa minha célula não perceba, que no câncer, no tumor tem isso, né? Uma célula está aqui, a outra célula está aqui. Se elas, um dos mecanismos, se elas percebem uma do lado da outra, aí elas falam assim, eu não preciso mais crescer, já estou encostadinha na outra. Agora, tem vezes que elas perdem essa capacidade de identificar que a outra está do lado. Aí elas crescem. Por quê? Porque as proteínas que protegem o crescimento, que regulam o crescimento, elas perdem ou você produz mais ou você deixa de produzir. Então, a epigenética é isso. Você está fazendo exercício, você está regulando as suas emoções, você está se hidratando, você está dormindo bem, você está regulando, de alguma forma, a expressão dos seus genes. Eles estão aqui. Se você começa a ativar muito, esse é um fenômeno epigenético. Se você passa a regular e ativar pouco, também é um fenômeno. A gente faz isso o tempo todo. Tá? Quais são os hábitos que a gente está tendo durante o dia, que a gente está abrindo e fechando o nosso DNA toda hora? Não é? Mas a gente estava onde? Na sua pergunta. Então, realmente, temos o grande organismo, o organismo e o organismo celular. Nós, de alguma forma, somos influenciados pelo grande organismo e as nossas células também são influenciadas por esse organismo e principalmente pelas nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vibrações, né? O que escutamos, o que tocamos, o que vemos e as nossas interpretações a tudo isso. Interpretações. As nossas narrativas. O inconsciente que chega, quando chega aqui no frontal e a gente interpreta. Quando eu falo inconsciente que chega, porque passa por um mar de inconsciência até que a gente, né, junto com a nossa consciência, a gente constrói uma narrativa, faz uma interpretação. E aqui é muito interessante a gente aprender isso, né? Porque quanto mais, hoje teve lá no Congresso sobre isso, a gente pode treinar, fazer narrativas e interpretações mais positivas e otimistas sobre a nossa vida. Nós podemos treinar. Né? Existe o otimismo, que não é um otimismo verdadeiro, existe o positivismo, o pensamento positivo, que muitas vezes é real, mas você pode, mesmo diante das situações mais delicadas, você criar. Então, as células vão responder. É mais ou menos por aí? Podemos continuar? Você sabe que hoje a sala, a gente teve, são 8 salas no Windsor, né, no Congresso, e a sala de meditação, yoga e práticas integrativas, né, para a redução e alívio do estresse, das questões emocionais e etc., era uma das salas mais cheias, né? E a respiração já é um processo maravilhoso, né? Porque você fica desativando o simpático, né? Você, quando respira lenta e profundamente, principalmente, aqui tem um diafragma, né? Então, você tem um nervo vago, que comunica uma série de órgãos, e quando você controla a respiração e você informa o nervo vago que tem uma respiração mais lenta, mesmo que seja comandada, o sinal que chega até o cérebro vai descansando aí que está tudo bem.
E aí o simpático, que é o sistema que nos ativa, que nos deixa em alerta, que nos deixa mais agitado, ele começa a diminuir, porque aí entra aí o parasimpático. Eu decorei assim, quando era novinha, parasimpático, para tudo. E o parasimpático, então, vai sendo estimulado e os seus órgãos vão percebendo que aquele momento é um momento de descanso, porque você mecanicamente está diminuindo a ativação do nervo vago. Então, a respiração, gente, quantas vezes por dia... mas eu respiro o tempo todo. A gente respira assim, ó, curta, fechada, rápido, sem intenção, sem prestar atenção, sem muito pelo contrário. A gente está no movimento... Já viram um repórter, jornalista, com um microfone falando do jornal, fazendo jornal? Reparem só. Hoje nós tivemos um acidente na rua tal, comandado por não sei o que, não sei o que lá. Não tem. Não tem expansão de caixa torácica. Não tem. Eu acho que essas pessoas tinham que fazer mais, assim, pela própria saúde, né? O próprio status. E também tem um comportamento diferenciado de você, muitas vezes, não poder, né, se expressar muito, né, diante de tantas notícias ou diante de... Né? Mas essa questão de abrir espaço, a gente precisa abrir espaço, expandir a caixa torácica, né? Então, fica muito curta. Isso também é um fator de estresse. Imagina como é que o cérebro não interpreta isso. Ombro contraído, respiração curta. Tudo o cérebro percebe. A informação do corpo, né, das fáscias, dos músculos, e tudo está integrado. Né? E vamos embora, que a gente ainda tem mais. Então, a gente acabou aqui. De que número de movimentos cíclicos resulta o fenômeno da consciência humana? Os ciclos, para corresponderem mais exatamente à realidade, teriam que ser esféricos, porque a evolução, que é espacial em gama, dinâmica em beta e conceitual em alfa, mudando de qualidade em cada fase, constitui verdadeira expansão em todas as direções. Pietro, mesmo que a gente não queira, a gente vai lembrando dos ciclos da construção e da desconstrução e dos ciclos alfa, beta e gama, né? Porque ele traz toda hora, e é isso que ele está dizendo aqui. Né? Que esse é um movimento que teria que ser, a evolução é assim. E ele diz assim, olhai, cada fase é um degrau, um átimo no grande caminho. As fases matéria, energia e espírito formam um universo. Outros universos seguem e precedem, organizando-se em sistema maior, que é um elemento de um sistema ainda mais amplo e complexo, sem jamais haver fim, nem no mais, nem no menos. É o que o Clóvis sempre traz, né? Não há o infinito nem para menos, nem para mais. Nós vamos começar a falar de palingênese lá na frente. Não vou falar agora. Então, a Pietro traz para a gente um princípio único, que se manifesta diferentemente nos diversos níveis e que assume diferentes formas, adaptadas à substância em que se revela. Encontrais essa força unificante manifestada na concentricidade de todas as volutas da espiral. Tudo se entrelaça em redor de um centro, o núcleo, o eu do fenômeno, em cujo derredor gira a órbita de seu crescimento. Mais uma vez, no movimento espiral ascendente de evolução. Agora pensais apenas isto. Vós não sois somente membros de vossa família, de vossa nação, de vossa humanidade, mas sois cidadão deste grande universo, cidadãos. Vós sois, mas sois cidadãos desse grande universo. Vocês já viram o pálido ponto azul? Depois de bobeira, Duda, faz isso aí para a gente. Coloca lá Carl Sagan, você que adora botar... Leia um texto sobre o que Carl Sagan falou sobre o pálido ponto azul.
Estava a nave lá, Voyager, se eu não me engano, há muitos anos atrás, e ele estava lá e eles viram lá um raio de sol e um ponto azul mínimo naquele extenso raio de sol. Esse ponto azul pálido no universo é a nossa planeta Terra. Se vocês virem a foto, o planeta Terra é tão pequenininho, é tão no meio daquele raio de sol, que quando a gente pensa na gente, naquele pixel no universo, a gente fica, meu Deus do céu, nós somos tão pequeninos diante dessa grandeza toda. E aí Carl Sagan faz um texto lindo, até gostaria de ler na próxima aula, para quem... Ele faz um texto lindo, que é nesse planeta que nós escolhemos, de alguma forma, morar, pelo nosso processo evolutivo, nós ainda estamos, né? É nesse planeta que é a nossa casa, e que agora a gente não pode sair dele. É nessa casa que, ao invés da gente cuidar e se unir para viver melhor, a gente se mata. Não é assim que Carl Sagan fala. Ele é muito mais romântico, muito mais bonito do que isso. O texto é maravilhoso, mas é essa a ideia. Quando a gente olha do pálido ponto azul, a gente fala, meu Deus, quanta ignorância da gente. Estamos todos nessa casa, porque parece uma casa. A Terra é uma casa, é o nosso planeta, porque você está tão de longe vendo, olha lá minha casa, eu moro ali, aonde? No Brasil, ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na 383 da Gilberto Amado. Então, olha, minha casa é dentro na sua própria planeta, na sua própria casa. E por que a gente briga tanto? E o Carl Sagan coloca essa briga entre irmãos que moram na mesma casa, né, que é o planeta Terra. É lindo, é emocionante. Duda, você que é o nosso investigador, coloca lá no grupo. Então, nós somos cidadãos desse grande universo. São apenas os limites, olha só, são apenas os limites da vossa consciência atual que não permitem que você sinta, que a gente sinta, uma roda da imensa engrenagem, uma célula eterna, indestrutível, que com seu trabalho concorre para o funcionamento do grande organismo. Ao mesmo tempo, olha que beleza, né? Ao mesmo tempo que a nossa casa é tão pequenininha no universo e que nós somos infinitamente menores do que a nossa casa, nós somos importantes. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Nós concorremos para o funcionamento do grande organismo. Né? Esta é a extraordinária realização que a evolução às superiores formas de consciência vos prepara. Quando lá tiverdes chegado, olhareis com pena e desprezo vossas atuais fadigas ferozes. Parece até que eu estava imaginando que ele ia entrar com isso, porque Carl Sagan falou a mesma coisa, né? Se a gente tiver ideia de que nós somos importantes para a engrenagem dessa célula enorme que é o planeta Terra e dentro do universo, a gente olharia com pena e desprezo as nossas atuais fadigas ferozes. A evolução corresponde a um conceito de libertação dos limites que sufocam. A gente sempre fala sobre os limites, né? Nós estamos aqui, lembra daquele triângulo invertido, da pirâmide invertida? Então, a gente está pequenininho lá com as nossas crenças, os nossos medos, os nossos limites, as nossas paredes imaginárias. E aí ele diz, o conceito de libertação dos limites que sufocam, dos lhames que estrangulam, e a um conceito de expansão, que do nível físico ao dinâmico e ao conceptual é cada vez mais amplo, completamente de acordo com a figura do Jorge Andréas. Andréas ou Andréa? Jorge Andréa. Andréa. Acho que eu errei. Não importa, todo mundo já sabe. Então, é a subida e progresso e conquista. Embaixo, nos graus subfísicos, o ser está apertado em limites ainda mais angustiosos do que o são o tempo e o espaço que atormentam vossa matéria. No alto, nos graus superpsíquicos, não apenas caem as barreiras de espaço e de tempo, tal como já ocorre em vosso pensamento, mas desaparecem também os limites conceituais, que hoje circunscrevem vossa faculdade intelectiva.
O horizonte do concebível será deslocado imensamente para mais longe. Mais longe ele constitui ainda um limite para vós, e só podeis superá-los pela evolução. Então, aguardemos, né? Ainda temos muito caminho pela frente para conseguir... Como nós precisamos, às vezes, de um desenho, de uma ilustração, ou de alguma coisa física, né, para que a gente consiga visualizar, né, o que significa essa expansão. Porque ela é tão inimaginável, né, que eu acho que só com aquela figura invertida do Jorge André, a gente já dá uma sensação de liberdade, porque não tem margem. A margem é o próprio livro, mas a figura tira a margem. Né? Imaginar que você não vai ter limite, que você não vai ter crenças, que você não vai ter... É libertador, né? Que você não vai ter a sua própria mente te limitando o tempo todo. Vamos lá, última palavrinha para a gente fechar. Podem escolher aí alguém para fazer oração, porque eu só estou esperando. Não briguem, um de cada vez, é um só. Todo mundo já viu esse desenho? Uhum. Uhum. E não é? Não se repete? É mais um exemplo, né? Uhum. E é impressionante como a gente vai identificando isso nas figuras que vão reportando, né? A gente pode mostrar essa... Olha quantos fenômenos naturais que têm esse mesmo comportamento, né? Quem é que vai fazer a oração mesmo, hein? Não, gente, é um só. Olha, você que colaborou muito... lógico. É bom, né? Treinando. Amado Pai, Mestre Jesus, agradecer mais uma vez esse momento, o estudo, a companhia, que a gente possa levar para nossas casas, para nossos pensamentos, tudo que foi aprendido aqui hoje, e que a gente consiga também, o mínimozinho, aplicar em nossas vidas. Te agradeço mais uma vez e que assim seja, graças a Deus. Obrigada, obrigada. Foi muito bom. Boa noite a todos. Finalizou, meu amigo? Vou só falar uma coisinha para vocês rapidamente. Adolfo, finalizamos?